Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, antes de mais nada, só queria falar uma coisa pra vocês. Eu tinha feito um vídeo de 40 minutos pra vocês, com todos os detalhes e todas as coisas, mas ele foi deletado. Eu ia postar pra vocês ontem à noite mesmo, mas acabou que foi deletado. Eu fiquei assim... eu fiquei muito chateada e não consegui fazer de novo um vídeo no mesmo dia. Aí o que eu vou fazer? Pro vídeo não ficar longo, eu vou fazer 20 minutos, parte 1, parte 2, tá bom? Sobre o documentário da Britney. Eu fiquei muito chateada, vocês não têm ideia. Outra coisa que eu queria falar com vocês rapidinho vocês me desculpem, eu realmente não sei pra onde que eu olho nesse trem do iPad. Eu espero que isso não seja uma distração pra vocês, tá bom? Eu espero que o conteúdo, eu consiga passar, na verdade, o conteúdo que é o mais importante. Bom, esse final de semana foi bem agitado pra gente, né? Esse fim de semana, aliás, hoje também será, porque já vai ter o documentário da CNN. Na sexta-feira a gente teve o Controlling Britney Spears, que foi tipo uma continuação do The Framing Britney Spears, feito pelo The New York Times, né? Hoje, no domingo, a gente vai ter o da CNN, e aí... na terça-feira a gente vai ter o da Netflix, chamado Britney vs Spears. Eu confesso que eu achei o nome super interessante, eu gostei do pôster também. E hoje eu vim falar pra você, e aí na quarta-feira depois a gente tem a audiência, né, que finalmente eles vão abordar essa questão do pedido para encerrar a tutela, tanto pelo advogado da Britney, o Rosengard, quanto também o pedido que o Jamie fez para acabar. Só que aquela coisa, né, o do Jamie tem aquele tanto de poréns, né, que ele colocou. Então, tá agitado. Eu vou tentar fazer para vocês, assim, à medida que eu for assistindo os documentários, eu vou separar um tempo para poder fazer um vídeo e pôr para vocês aqui no canal. Eu assisti o documentário Controlling Britney Spears na sexta-feira mesmo, no streaming do Twitter. Eu assisti ele todo em inglês. O único problema é que, tipo assim, ficou travando muitas partes, outras partes estavam sem som. E aí eu baixei no Britney Online Net. Eu vou deixar o link aqui pra vocês do site, só que tá todo em inglês, não tem legenda ainda. E aí eu assisti 2 vezes ontem e pra poder fazer o vídeo pra vocês hoje. Eu vou fazer assim que acabar todo esse fuzuê, assim, essas questões de documentário e essa questão também da conservadoria, eu vou fazer um vídeo, né, falando sobre a questão da audiência também depois. E aí depois a gente faz uma live também pra gente poder conversar sobre todos esses acontecimentos, tá bom? Eu vou tentar não me estender muito nesse vídeo e no outro pra não ter esse problema novamente. Bom, eu vou pegar aqui algumas coisas do portal Britney Brasil, porque eles têm alguns pontos que eu achei interessante. E além disso, à medida que eu for lendo aqui as coisas, eu vou lembrando também do que eu queria falar com vocês. Para início de conversa, eu vou começar falando sobre a figurinista, a Tish, né? Eu achei o depoimento dela muito forte, muito emotivo, muito verdadeiro. Ela até fala, né, quando ela tá lá com a Felícia, ela até fala assim, nossa, às vezes naquela correria do dia a dia, a gente não reparava a gravidade das coisas, mas agora sentando e pensando, me dá uma sensação tão estranha, tão ruim. Aí a Felícia falou, você vai se sentir melhor quando você falar a respeito. E a Felícia também falou no início, né, que era um ambiente muito tóxico, quando teve a Circus Tour, né. A Tish, ela traz novamente aquele episódio da maconha, né, do show da Circus Tour em Vancouver, no Canadá, que a gente sabe que lá no Canadá a questão da maconha legalizada. A Britney começou a respirar aquele cheiro de maconha, começou a ficar desesperada, falando que ela não podia ficar cheirando aquilo, porque senão ela ia falhar no teste e ela não ia poder ver os filhos dela. Então ela não queria voltar pro palco. Ela foi pro dressing room dela, né? E aí a Tish foi atrás e falou, não, você não precisa voltar. Que a Britney tava desesperada, chorando muito. Aí entraram, né, acredito que a equipe dela, e diz a Tish que ela chorou muito e que depois a Tish também chorou muito.
e que aí depois a Britney simplesmente teve que voltar pro palco e continuar o show. A gente já sabe dessa história, né, desse episódio, inclusive eu fiz aqui no canal pra vocês, falando melhor sobre o episódio, e tem vídeo também, né, desse acontecimento. Outra coisa também, que a Tish, que na verdade é uma notícia, uma informação nova pra gente, é quando a Tish diz que a Britney, né, o pessoal tava no shopping, tava todo mundo no shopping, e aí a Britney viu um sapato, um tênis, e queria o tênis. Aí a Tish falou assim, me falem qual que é o sapato, qual que é o tênis, que eu vou lá e pego pra ela. Aí o time, eu acredito que tenha sido a Robin, fala, não, é muito caro, ela não precisa disso. E aí a Tish foi e falou com a Britney, olha, eu vou pegar esses sapatos pra colocar no orçamento dos figurinos. E aí a gente fala que é um sapato que não deu muito certo, não é muito bom pros palcos, e aí você leva pra casa. E foi o que elas fizeram. A Tish fala uma coisa que eu concordo. Ela fala o seguinte, eu não acho que é só o James Spears que tem um controle absurdo. Ela também acha que a Robin, que trabalha para Lou Taylor, da TriStar, tem uma influência e tem uma... e também tem um controle, assim, inimaginável na Britney. E eu concordo com ela. Ela até deu alguns outros exemplos, além do sapato, além dessa questão do episódio do tênis, ela deu um outro falando que, antes dela poder conhecer a Britney, ela teve que passar pela Robin para poder... que a Robin fez algumas perguntas para ela. E a Robin controlava as pequenas coisas, igual, por exemplo, a Britney uma vez falou, eu queria comer sushi essa noite de jantar. Aí a Robin falou assim, não, você não vai comer sushi, porque você já comeu ontem e é caro. Então, assim, pequenas coisas mesmo. Além disso, disso, a Tish também fala dois pontos que eu achei muito importantes. Ela fala sobre a exaustão, né, de trabalhar na Piece of Me, porque foram 4, 5 anos de residência. Depois a Britney fez a turnê na Europa, na Ásia, e depois ela também fez em Israel. A Tish fala da exaustão que era o trabalho, e o tanto que não tinha muita pausa. Eu lembro que muitas vezes que eu tava assistindo a Piece of Me, na época, assim, né, um outro show, eu pensava, gente, deve ser muito chato ficar fazendo esse mesmo show o tempo todo. E, assim, não tem muita novidade, é sempre a mesma coisa. Será que a Britney tá gostando de fazer isso? Além disso, durante esse depoimento da Tish, o The New York Times colocou aquele episódio que a Britney fala que ela tava performando com febre, que ela tava performando com uma febre alta, né, que ela tava doente, e que mesmo assim ela tava lá performando, ela era obrigada a performar. Eu gostei que eles colocaram esse detalhe. Aí quando a Tish fala da questão da exaustão, a gente tem que lembrar também que a Tish só comentou da turnê da Europa. A gente tem que lembrar que também teve a turnê na Ásia e depois lá em Israel. Aí a Tish falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que foi em relação aos meet and greets, que era muito difícil fazer os meet and greets, porque a Britney não tava no bom dia, às vezes o celular dela era tirado dela, às vezes ela não tava num dia bom, não tava com bom humor, até porque a Tish fala que era impossível a Britney falar não, não existia possibilidade de não. Ela era obrigada a fazer, e ela era obrigada a fazer através de ameaças, e qualquer coisa que a Britney fazia mostrando um pouco de resistência, eles vinham muito pior em cima dela. Aí eles falavam, no meet and greet vai ser só 20 pessoas. Aí a Britney concordava, só que aí os 20 virava 30, que virava 40. Então isso pra mim explica muito o comportamento da Britney nos meet and greets, principalmente na Europa. Por quê? Eu acompanhei, através dos fóruns, essa turnê da Britney, da Piece of Me na Europa. E lembra que eu até fiz um vídeo pra vocês aqui falando que tinham relatos chocantes de fãs em relação, não somente aos shows, mas ao comportamento da Britney nos meet and greets. Não pode fazer contato visual com ela, não pode encostar nela. Muitos meet and greets ela tava chorosa, ela tava ansiosa, ela demonstrava que não queria estar lá, ela não conversava, ela ficava com medo, ela ficava um pouco assustada.
Teve inclusive um que eu falei com vocês de uma fã espanhola. Não se sabe o que aconteceu, mas a Britney simplesmente se recusou a tirar foto com ela. E aí a menina fez um escândalo, fez um vídeo falando que a Britney era muito sem educação, que ela se sentia humilhada. E aí depois disso, tipo, rasgou os negócios da Piece of Me. Depois teve relatos de outros fãs também falando que a Britney não deixava encostar nela, que não podia chegar perto dela, que não podia dar presentes, que ela não conversava, que ela tava sempre assim, muito ansiosa e que era um clima esquisito. Além disso, muitos fãs também falaram que o Larry proibia, falava assim, vocês não podem fazer contato visual, não podem dar presentes, não pode nada, é foto e tchau. E também outros fãs relataram, acharam os shows, a Britney estranha nos shows. Eu lembro que teve um fã francês que teve um meet and greet com ela, com a Britney. Ele fez uma carta pra ela, falando o tanto que ele estava desapontado e o tanto que ele não acreditava que ela tinha destruído o maior sonho dele, que era conhecer ela. E que a partir daquele dia ele não era mais fã, e que ele era fã desde a era de Baby One More Time, e que ele ficou muito magoado. Ele fez uma carta aberta pra ela. Teve fãs também naquele festival que eu acho que foi na Noruega. Acho que foi na Noruega. Relatando que o show foi muito ruim, que a Britney tava estranha, que a energia tava estranha. Teve relatos também da Britney chorando no backstage nos shows de Berlim. Até o próprio show em Londres, ela tava muito ausente. Enfim, isso agora começa a fazer muito sentido. Muito sentido mesmo. Então, assim, essa questão do meet and greet, eu falei, gente, tá aí. Faz total sentido agora, porque, tipo, a essência da Britney não é essa. Algo tá errado, o que tá acontecendo? E agora, finalmente, a gente tá vendo, né, a gente tá confirmando tudo aquilo que a gente tava achando que não era a Britney, tinha alguma coisa acontecendo com ela, estavam fazendo alguma coisa com ela. Então, isso pra mim, esse depoimento da Tish confirmou isso. Eu fiquei, assim... eu falei, nossa, faz muito sentido pra mim agora. Não só o da Piece of Me, mas a gente também teve muito relato da Femme Fatale, né? A gente vê as fotos, a Britney super dura. Enfim, aí então, tipo assim, isso pra mim fez muito sentido. Outro depoimento forte, né, a gente teve foi do ex-segurança que trabalhou com a Britney, o Alex Vaslov. Ele trabalhou na Black Box, que é a do Edan, né, que trabalhou com a Britney durante muitos anos, foi segurança da Britney durante muitos anos. Ele fez declarações chocantes. Eu vou ler aqui pra vocês o que o portal Britney Brasil escreveu e aí depois eu complemento. O ex-segurança de Britney revelou vários podres. Entre eles, ele revelou como funcionava o monitoramento do celular de Britney. Eles espalhavam o celular da Britney em um iPad e tinham acesso a tudo, os áudios, vídeos, mensagens, ligações, através do iCloud. O ex-segurança também revelou que Jamie instalou um gravador no quarto de Britney e gravou mais de 180 horas de conversas, momentos íntimos com seus namorados e conversa com seus filhos. Ele ainda acrescenta que Edan pediu para ele apagar esse áudio, mas ele aproveitou e fez uma cópia, está guardado com ele. Porque ele diz no depoimento seguinte, ele vira e fala assim, evidência a gente não deleta, a gente não apaga. Então ele tem 180 horas de áudio que o Jamie e o Edan e a Robin tiveram acesso. Vale lembrar, gente, que eles tiveram acesso não só a áudios da Britney com o namorado, amigos, familiares e filhos, mas também todos os áudios que a Britney teve, conversas que ela teve com o advogado na época, que era o Sam Ingham. Isso é muito sério, isso é muito, muito sério. A questão toda será que a corte sabia disso? É inclusive uma pergunta que a repórter do The New York Times faz nesse documentário. Isso é muito sério. E é bom a gente saber que ele tem essas 180 horas de áudio, porque eu espero que ele tenha dado esse acesso tanto para o pessoal do The New York Times, né, os repórteres, como Rosengard, porque isso tem que ser abordado na corte, é uma coisa muito séria. Além disso, ele mostrou também um e-mail
que o Sam Ingham, o ex-advogado da Britney, mandou pro Jamie falando: Jamie, eu preciso que o Jamie confirme que ele não tem acesso a coisas pessoais da Britney. E aí, o Edan, né, o pessoal encaminhou esse e-mail pro Alex e respondeu falando que o Jamie confirma que não tem acesso. Ou seja, mentira, fraude. Isso também é uma coisa que tem que ser levada. Outra coisa que que o Alex falou. Ele afirma que ouviu de diversas pessoas, incluindo o próprio Jamie e Robin, aquela assistente da Britney que trabalha para a Lu Taylor, da TriStar, que ela não estava feliz na clínica. Que ela foi, vocês lembram que a Britney foi internada contra a vontade dela na clínica em 2019. Lembrando o motivo. Ela tinha acabado de fazer a Piece of Me, ela estava extremamente exausta. Logo em seguida, eles já anunciaram a Domination. Aí teve aquele anúncio, inclusive, esquisitíssimo, né? Da Britney, aquele puta show que eles fizeram. Aí a Britney aparece lá, aparece sozinha, super tensa, do tipo, que porra, o que eu tô fazendo aqui? Ela sai andando pelo um corredor, aí ela dá alguns autógrafos, inclusive fãs que estavam no dia falaram que ela queria dar mais autógrafos, mas o Edan e o outro segurança não deixaram. Aí ela entra numa limusine e vai embora. Aí todo mundo achou esquisito, inclusive o host, né, o cara que tava apresentando esse show, né, digamos assim, esse anúncio, ficou sem entender o que estava acontecendo. E aí no outro dia teve aquele recado mentiroso no Instagram dela com a foto dela pequenininha com os pais, falando que ela ia parar por causa de uma doença do pai dela. E aí ela conta no depoimento, o The New York Times inclusive faz esse link, um depoimento que a Britney fala que ela estava exausta, ela não queria fazer turnê, e assim que ela disse esse não, ela sentou com o terapeuta dela, o psicólogo dela, e ele falou: você tem noção do quanto que as pessoas estão putas da vida com você? O tanto de ligação que eu tô recebendo falando que você não tá colaborando? E logo em seguida ele colocou ela no lítio e passou um tempo e ela foi para essa clínica de reabilitação. É só pra lembrar vocês esse dia. Aí ele também diz que ele também revelou que a saída da clínica em 2019 foi planejada para a mídia ver que ela não estava bem. Ele lembra que quando ela saiu, foi entregada a Britney um telefone celular com acesso apenas à ligação. Ou seja, aquelas fotos puramente plantadas. Puramente plantadas. Tipo, ai, tá vendo, gente? A gente tá cuidando dela. Ela precisa ela precisa ficar na clínica. Ela precisa estar lá. Então, tipo assim como essas fotos foram puramente plantadas, aquelas outras fotos que saíram logo após o depoimento da Britney, dela falando que ela não tem acesso ao carro dela, que ela não consegue dirigir sozinha, que ela não pode comprar um café sozinha, logo em seguida apareceram várias fotos de paparazzis mostrando ela dirigindo o carro dela com o Sam do lado, ou o Sam dirigindo e ela do lado, e o segurança no carro de trás. E também tem aquele flagra que ela passou, acho que na Starbucks para comprar um café, e aí o segurança pagando, né? Porque ela mesma não tem acesso ao dinheiro dela, nem ao cartão de crédito dela, né? Puramente plantado, isso aqui pra gente também confirma que é isso. Outra coisa muito, muito, muito séria que ele diz é que foram infiltradas pessoas da equipe, né? No movimento Free Britney, porque é um movimento que realmente causa dor de cabeça nessas pessoas. Então, assim, pra vocês verem, gente, quando a gente diz a gente não precisa mais duvidar de nada, de que tudo é possível, é uma coisa séria, entendeu? Não é brincadeira isso, não é teoria da conspiração, é real. Eles colocaram pessoas infiltradas no movimento Free Britney para poder pegar a identidade, saber quem são as pessoas, quem são os fãs por detrás desse movimento. Isso é uma coisa muito séria, gente, é uma coisa muito perigosa. Então, assim, eu fiquei assim, essa parte eu confesso que eu fiquei muito assustada, que eu falei, gente, o que eles vão fazer com essa informação? Para que eles querem essa informação? Então, realmente, isso foi um ponto muito crítico para mim.
nisso tudo. E é que a gente tem que levar em consideração e não achar que as pessoas e os fãs que questionam são fãs que estão com teoria de conspiração. Não tem nada disso, gente. São coisas que a gente tem que sempre que duvidar em contestar, porque se não fosse isso, a gente não teria o movimento. Então, assim, realmente isso é uma coisa séria, muito séria, isso que ele falou. E ele também diz que os namorados da Britney eram investigados e que tinham que assinar contratos com a equipe da tutela. Ele conta que caso Britney discordasse de algo, ela era ameaçada, dizendo a ela que não poderia nem ver seus filhos. Isso a gente já sabia, né, que tipo assim, a Britney vive uma vida de ameaças e de obrigações, de coisas que ela é obrigada a fazer. E essa questão também de não só os namorados da Britney têm que assinar contratos, assim como a Tish também teve que assinar contratos, que me deixa um pouco assim, preocupada, assim, na verdade, pensativa, é em relação ao Sam. Então, assim, o tour manager da turnê da Circus, ele até fala, né, no documentário, que era um clima muito estranho e que era difícil se aproximar da Britney e que aí alguém falou com ele assim, não se aproxime muito porque pessoas tendem a sumir, né? E ele falou uma coisa que é verdade. Uma pessoa que tá passando por problemas de saúde mental, né? Com problemas emocionais, a gente não tira os amigos de perto dessa pessoa, né? E se isso acontecer, a gente dá a elas a chance de dizer adeus. Então eu fico pensando assim, realmente todos os outros namorados da Britney, eles foram afastados, sumiram. O Sam é o único que continua aí, né, com a Britney, inclusive agora eles planejam casar. Aí eu acho uma parte um pouco obscura, é o seguinte, por que o Sam tá aí há tanto tempo? O que será que tem nesse contrato que eles assinam? E como é que isso funciona? Sabe? É uma coisa muito surreal. Então, assim, eu não tô falando que eu duvido do Sam ou coisa, mas eu acho estranho e eu tenho o direito de questionar. Porque, tipo assim, todos os outros sumiram, só ficou ele. Ele pediu ela em casamento, ele sabe como funciona a conservadoria, que ele já tá aí vendo isso tem mais 5 anos. Por que o Jamie ainda permite ele por perto? E o que se trata esse contrato? Então, eu espero que, por exemplo, na própria audiência, essas coisas tomem, assim, a gente veja a luz do dia, pra gente entender, né? Porque essa parte da Britney com Sam é uma parte nebulosa, sim. É uma parte que a gente ainda tá um pouco perdido. Eu não tô querendo aqui fazer julgamentos em relação se ele é uma pessoa boa ou ruim, mas sim a situação. Por que permite? Por que o Jamie permite isso? Né? O que tá acontecendo por trás? É isso que eu tenho vontade de saber em relação a isso. Bom, outra coisa, eu vou fazer então o seguinte, vou fazer 2 vídeos para vocês, essa é a parte 1, e eu vou iniciar a parte 2 falando um pouquinho sobre a Felícia e também sobre algumas outras coisas em relação às revelações feitas pelo The New York Times, ok? Então essa foi a parte 1 para vocês. E logo em seguida eu solto a parte 2.